13 de outubro de 1977, o ano da libertação corintiana. Há exatos 40 anos, o Timão voltava a gritar "é campeão", depois de longos 23 anos de espera. 13 de outubro de 1977, o Corinthians tirava um peso da alma. Pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai queimar. 40 anos depois desse dia histórico, o time do Povo hoje enche a torcida de orgulho. É líder e caminha para conquistar mais um brasileiro. Só nos últimos 10 anos foram 10 títulos. Se os 107 anos do Corinthians pudessem ser guardados num só espaço, seria este. O memorial conta a história de um dos times brasileiros mais populares do mundo. História em cada troféu, em cada camisa, em cada geração. O clube de tantos títulos paulista e que por 2 vezes conquistou o mundo. Aliás, o ano de 2012 foi muito importante. Libertadores da América e Mundial de Clubes. Mas talvez a grande virada na história do Timão esteja a um passo, ou 40 anos atrás. O Campeonato Paulista de 1977 tem um lugar gigante na memória da Fiel. O mesmo troféu que desapareceu no meio de um campo tomado por uma nação de apaixonados. Um gesto que capitão nenhum fez por 23 anos. O último título havia sido no distante Campeonato Paulista de 1954. Salve o Corinthians! Uma potência como o Corinthians ficar todos esses anos, né? E eu acho que nós vamos ficar marcado por essa quebra desse tabu. Não tinha nem a imaginação que fosse passar para a história. Basílio hoje é um senhor de 69 anos. Passeia pelo museu do clube que o revelou para o mundo. Em cada foto, um pedaço da história. E numa delas, ele, a própria história. Festa do Povo, Basílio pro pedaço, Basílio, 37 minutos do segundo tempo. Então você vê, eu disse, aqui, ó, a minha cara preta aqui, tá vendo? Imortalizado na galeria dos grandes. Mas o primeiro passo, 2 anos antes, quando vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez, foi entender que corintiano sofre. Quando eu cheguei aqui no Corinthians, o roupeiro falou para mim, ó, olha, vai se preparando, porque aqui tudo é feito com dificuldade, hein? Santo profeta. Afinal, reservou um desafio dos grandes. A Ponte Preta, que tinha um dos melhores elencos do país naquele ano. No primeiro jogo, vitória do Corinthians. 1-0, gol de nariz de Palinha. No segundo jogo, bastava mais uma vitória do Timão para o jejum acabar. 146 mil pessoas lotaram o Morumbi, que por ser o maior estádio de São Paulo, recebia os principais jogos. O recorde daquele dia permanece até hoje. Entre tantos torcedores estava o Miguel. 27 anos na época, nunca viu uma festa como aquela. O estádio estava tão lotado que pessoas, eu via assim do lado, pessoas sentadas no colo das outras. Deviam ser familiares, filho, pai, irmãos, né? Porque era muita gente mesmo e chamava muita atenção. O Corinthians saiu na frente com o Vaguinho, mas a Macaca estragou a festa, virou o jogo no segundo tempo e venceu por 2-1, com gols de Dicá e Rui Rei. 13 de outubro de 1977, o terceiro jogo da final. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o artilheiro da Ponte, Rui Rei, foi expulso no lance polêmico depois de discutir com o árbitro Vanderlei Bosquilha. De fato, foi um erro, né, de arbitragem, de comunicação, pelo barulho grande que estava no estádio, né, e que acabou que isso aí foi decisivo para a Ponte, né. Com uma a mais, o Corinthians massacrava. Era para ter sido uns 2-3-0 no primeiro tempo. As defesas, bola na trave, bola passando dos lados, tudo. Mas deixou para ter a identidade do que o Corinthians é. É sempre sofredor, tudo é através de muita luta.
Um dia antes do jogo, o técnico Oswaldo Brandão sonhou que Basílio seria o predestinado da noite. E aos 37 minutos do segundo tempo, falta para o Corinthians. Barreira por 2 homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai queimar. Então, o gol, quando ele acontece, é nesse daí. Bate, Vaguinho, que tinha condição de fazer o gol, chuta na trave, ela volta mais uma. Você imagina quantos infartos não deve ter dado, né? O gol que Basílio fez foi o mesmo que o Oscar não conseguiu impedir. O jovem zagueiro da Ponte Preta buscava o primeiro título paulista para Macaca. Nós estávamos aqui protegendo o gol, né? Porque tinha muita gente na frente do gol. Então eu estava aqui mais ou menos protegendo o gol, né? Para rebater mesmo, né? E então a bola veio, né? Eu espontaneamente tirei de cabeça, ela não foi longe, caiu no pé do Basílio e ele guardou. Na verdade, ninguém saiu derrotado. Nós saímos valorizados, entendeu? Eu da Ponte fui para outros clubes, trabalhei, né, mesmo na Ponte, porque nesse jogo aí me deu a oportunidade de eu defender a seleção brasileira. O gol que mudou a vida de um volante chamado Basílio. Dentro dos nossos corações. Até hoje, muitas pessoas ainda me chamam, é o pé de anjo, o pé salvador, o anjo da guarda, mas o pé de anjo é o mais marcante que ficou na história justamente por causa do gol. O Corinthians nunca mais passou tanto tempo sem levantar uma taça, mas aquele jejum mudou o torcedor. A fome por títulos é maior do que a de qualquer time. É por isso que o torcedor alvinegro saboreia com tanto gosto cada pequena conquista. É um dos gols não só da minha história, mas daquilo do que eu vivo hoje, né? Porque após 40 anos, é que nem alguns amigos meus assim, muito íntimos para assim, que esse golzinho vai render o resto da sua vida. Pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai queimar.